Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Morador de rua salva milionário de armadilha. Não entre, sua esposa plantou uma bomba. Nas ruas movimentadas de Nova York, no coração do inverno congelante, Caleb Jenkins caminhava a passos curtos, ombros curvados, protegido apenas por um velho casaco militar puído com buracos nos cotovelos, e um gorro de lã enorme que quase lhe cobria os olhos. O vento cortava os arranha-céus como uma lâmina de barbear, fazendo tilintar placas de metal e levantando redemoinhos de papel engordurado. Mas Caleb não prestava mais atenção. Aprenderá a ignorar o frio, a fome e, acima de tudo, a indiferença. Tem 56 anos. Caleb conhecia aquela cidade como a palma da mão. Conhecia os cantos e recantos onde podia dormir sem ser expulso, as saídas de ar que deixavam entrar um pouco de calor, os simpáticos funcionários da padaria que lhe entregavam um croissant antes de fechar o portão. Também conhecia os olhares que passavam sem parar, os rostos tensos que cruzavam a rua, os silêncios constrangedores. Caleb havia se tornado um fantasma vivo, vagando em um mundo que não queria mais vê-lo. Mas ele nem sempre viveu assim. Ele já teve um emprego. Eletricista de profissão, trabalhou em obras de reforma de prédios antigos no Brooklyn e no Harlem. Adorava a precisão dos circuitos e o desafio das instalações complexas. Mas um dia, ao cair de um andaime, quebrou sua perna e danificou sua coluna. Imobilizado por meses, perdeu o emprego, a renda e em seguida a casa. Sua esposa, cansada dessa espiral descendente, acabou o abandonando. Desde então ele sobreviveu. Ele não viveu mais de verdade. Mas apesar da amargura que o habitava, Caleb não havia decaído para a loucura. Pelo contrário, ele havia se endurecido, aguçado. Anos nas ruas haviam aguçado seus sentidos. Ele notava o que os outros ignoravam. Observava as pessoas, seus movimentos, seus hábitos. Ele lia rostos como se lê um mapa. Naquele dia, encolhido atrás dos portões de uma pequena praça deserta, ele observou à distância uma imponente vila de Westchester, com linhas modernas, toda em vidro e aço, que contrastavam com as construções mais clássicas do bairro. Esta casa pertenceu a Nathaniel Blake, um empresário bilionário, fundador da empresa de tecnologia Blake Dynamics, especializado em inteligência artificial e sistemas de segurança de computadores. Nathaniel era um dos homens mais ricos e poderosos da costa leste. Raramente aparecia na televisão, recusava a maioria das entrevistas e evitava reuniões sociais. Discreto, metódico, elegante. Mas Caleb sabia um pouco mais do que a imprensa. Nos últimos dias ele estivera hospedado perto da casa, atraído pelas idas e vindas incomuns, pelos gritos abafados que atravessavam as paredes, pelos rostos tensos dos funcionários. Vira uma mulher elegante, de cabelos escuros e olhar glacial, entrar e sair de seu sedã de luxo, batendo a porta. Ouvirá discussões, vozes alteradas, ameaças veladas. E então, a noite anterior, tudo havia mudado. Tem 3 da manhã, o bairro nobre de Westchester estava mergulhado em um silêncio pesado, mal quebrado pelo sopro constante do vento contra as fachadas de vidro e o ranger metálico dos postes de luz. Um frio cortante penetrava nos ossos, mas Caleb Jenkins, aninhado contra um saída de ar atrás da casa de Nathaniel Blake, tentando encontrar algum resquício de calor. Ele se enrolara em um cobertor rasgado que recuperara de uma lixeira 2 dias antes. Suas mãos calejadas seguravam uma xícara de café vazia, que ele às vezes enchia de neve para umedecer os lábios. Meio sonolento, ele deu um pulo quando ouviu vozes abafadas, carregado pelo duto de ventilação. Seu corpo cansado ficou tenso. Ele ouviu: "Você não vai embora, Nathaniel." Uma voz de mulher, profunda, afiada como uma lâmina. "Você não vai tirar nada de mim. Não vai me deixar como uma esposa comum e esquecida. Não vê que sempre fiz tudo por você?" Então, após um segundo de silêncio gélido, "Vou lhe mostrar que ninguém sairá vivo dessa." Essas palavras assustadoras ecoaram na mente de Caleb como um trovão. Ele sabia reconhecer a raiva profunda em uma voz. Não o tipo de raiva que se ouve em discussões comuns, mas o tipo raro e perturbador que ele já ouvirá antes em homens prestes a quebrar ou queimar tudo. Ele congelou. Então ouviu outro som mais baixo desta vez. Um clique metálico. Como um objeto sendo cuidadosamente colocado ou encaixado no lugar. Então, o rangido de um salto na madeira, uma porta se fechando, passos se afastando. O silêncio caiu novamente, mas Caleb sentiu que algo sério tinha acabado de acontecer. Seus instintos, aguçados por anos de sobrevivência, afloraram.
Ele se endireitou lentamente, estremecendo com as articulações doloridas, e contornou a parede dos fundos da casa. Conhecia os pontos cegos, as sombras. Não era um ladrão, mas sabia como se camuflar. Ele chegou perto do terraço de madeira, contornou as escadas e então viu algo chance, incongruente, um plantador virado, ligeiramente deslocada em relação ao dia anterior. Atrás dela, quase invisível nas sombras, havia uma pequena caixa preta. Caleb se aproximou, agachando-se. Ele entendia de eletrônica. Mesmo em sua vida anterior, havia trabalhado com sistemas básicos de segurança, painéis de controle e fontes de alimentação de alta tensão. O que ele viu lá não era um temporizador de jardim nem um sistema de aquecimento externo. O caso foi compacto, preto fosco, ligeiramente curvado, com 4 cabos finos, 2 vermelhos, um azul, um amarelo. Sem logotipo. Sem inscrição. Parecia ter sido instalado recentemente às pressas, mas com precisão. E acima de tudo, era colocado bem contra o batente da porta da frente, como se tivesse que reagir a uma abertura. Caleb sentiu seu coração disparar. Ele não podia dizer com certeza o que era, mas ele sabia que não era normal. Não neste lugar. Não neste momento. Não no contexto da ameaça que ele acabará de ouvir. Ele recuou lentamente, sua respiração formando pequenos fios brancos no ar gelado. Ele se sentou encostado na parede, com os joelhos tremendo e os pensamentos embaralhados. Deveria ter ido embora. Fechado os olhos. Fazer o que todos faziam, ignorar, sobreviver, esquecer. Mas ele não conseguiu fazer isso. Algo mais forte que ele o obrigou a ficar. Um homem ia morrer. Ele estava convencido disso. E ele não era qualquer um. Nathaniel Blake. Um titã da indústria. Um homem que ninguém poderia imaginar preso em sua própria casa pela mulher com quem dividia a cama. Exceto ele. O céu ainda estava tingido de um azul escuro, salpicado de algumas nuvens congeladas no silêncio gélido do início da manhã. A cidade mal acordava. Apenas os postes de luz ainda lançavam sua luz dourada sobre as calçadas molhadas. Em frente ao vila ultramoderna de Nathaniel Blake, um Bentley preto parou suavemente. O motor parou com um sussurro. O motorista de terno sóbrio saiu silenciosamente, foi abrir a porta traseira e Nathaniel saiu, vestindo um elegante casaco cinza escuro. O homem tinha a postura confiante de quem conquistou o mundo. Seu olhar era determinado, embora marcado pelo cansaço de noites curtas demais e pensamentos pesados demais. Ele subiu os 3 degraus de mármore que levavam à porta da frente, sem saber que estava caminhando em direção à morte. A poucos metros de distância, Caleb Jenkins, escondido atrás de um banco público e de uma sebe de ciprestes, sentiu o coração disparar. Suas mãos tremiam, a garganta estava seca. Não podia mais hesitar. Se ficasse ali em silêncio, Nathaniel entraria, e ele seria pulverizado. Com um salto desajeitado, Caleb saiu do seu esconderijo e disparou no meio da estrada, braços levantados. E Sr. Blake, não entre. Por favor, pare. Tem uma bomba. Uma bomba, senhor. Sua esposa plantou um dispositivo explosivo. Os guarda-costas surpresos reagiram imediatamente. 2 homens corpulentos de terno escuro sacaram pistolas escondidas sob os paletós. Correram em direção a Caleb, jogando-o violentamente contra o portão do jardim. Sai da frente. Sai daqui, vagabundo. O que você está fazendo aqui, hein? Você quer levar um tiro? Um deles o agarrou pelo colarinho, sacudindo-o como se fosse um trapo sujo. Caleb se debateu fracamente, incapaz de exercer qualquer força. Eu imploro. Não o deixe entrar. Eu não estou louco. Eu vi o dispositivo ontem à noite. Tem uma bomba atrás do vaso. Neste momento, Nathaniel Blake, que havia parado abruptamente no topo da escada, virou-se lentamente. Seu rosto, inicialmente tenso de aborrecimento, transformou-se numa máscara de interrogação. Ele fez um gesto calmo com a mão. Deixe-o ir. Os guardas hesitaram, surpresos. Eles obedeceram. Caleb caiu de joelhos, respirando pesadamente, mas com os olhos fixos em Nathaniel. Escute-me, ele disse, ofegante. Eu sei que parece loucura, mas juro por Deus que estou falando a verdade. Ontem à noite, por volta das 3 da manhã, ouvi sua esposa te ameaçando. Ela gritou que ia te fazer pagar, e então eu vi uma caixa preta, presa atrás da floreira da janela da frente, com fios vermelhos. Não era brinquedo. Eu entendo de circuitos. Fui eletricista por 20 anos. O bilionário o encarou impassivelmente. Tinha a expressão de um homem acostumado a avaliar riscos em questão de segundos. Você andou bebendo? Ou está só perturbado? Não, senhor. Eu não bebi nada. E não sou louco. Veja você mesmo. Você não tem nada a perder. Mas se entrar, não sairá vivo.
Houve um momento de silêncio absoluto. Até os guardas cautelosos pareciam inseguros. Nathaniel franziu a testa. Apesar de seus instintos racionais, algo no olhar de Caleb o perturbou. Ele já vira tantos mentirosos na vida. Mas este homem não tinha nada a ganhar. Parecia sincero. Assombrado. Então ele pensou em Vitória, a discussão deles no dia anterior, ao olhar gélido dela. A raiva reprimida, as palavras pesadas que ela havia dito. Ele sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Ligue para as autoridades, ele disse a um de seus homens. E chame um esquadrão antibombas imediatamente. Ninguém toque na casa até que a tenhamos verificado. Senhor, tem certeza? Faça isso. Agora. O guarda correu para fazer as ligações, enquanto o outro ficou perto de Nathaniel, que ainda encarava Caleb. E você? Ele disse finalmente em voz baixa. Qual o seu nome? Caleb. Caleb Jenkins. Bem, Sr. Jenkins, se estiver dizendo a verdade, você pode ter salvado minha vida. Em menos de 10 minutos, o distrito de Westchester transformado em zona operacional. Luzes piscantes azuis e vermelhas iluminavam as fachadas chiques e silenciosas, quebrando a calmaria do início da manhã. Veículos policiais estacionavam em padrão espinha de peixe em frente à vila, seguidos por uma van preta com a NYPD. Unidade de explosivos. Uma dúzia de policiais uniformizados imediatamente cercaram a casa, estabelecendo um perímetro de segurança. Caleb, ainda sentado na calçada, enrolado num cobertor que um dos policiais solidários lhe trouxera, observava a cena com uma intensidade muda. A poucos metros de distância, Nathaniel Blake, aparentemente impassível, tinha os braços cruzados sobre o peito. Mas seus olhos revelavam extrema tensão interior. Os especialistas em desarmamento de bombas, trajando trajes pesados e capacetes blindados, aproximaram-se cautelosamente da porta da frente. Um deles ajoelhou-se, sacando uma lanterna de luz fria, enquanto seu companheiro de equipe isolava a área ao redor. Em segundos, eles descobriram a caixa escondida exatamente onde Caleb a havia descrito, atrás do plantador, semi-enterrado no cascalho decorativo. Não é falso, resmungou o líder da equipe. É sério. Eles imediatamente chamaram um robô controlado remotamente, que foi cuidadosamente acionado. A máquina se aproximou do dispositivo, realizou uma varredura térmica e, em seguida, uma varredura química. A tela do técnico exibiu em vermelho. Presença de C4 detectada. Os agentes de elite consultaram-se brevemente e depois procederam a uma desativação manual, preferindo evitar uma detonação controlada em uma área residencial. Os segundos pareciam horas. Todos prenderam a respiração. Então, finalmente, um dos especialistas em desarmamento de bombas levantou o punho no ar e gritou: dispositivo neutralizado. Protegido. E suspiro coletivo escapou da boca de todos. Um policial virou-se para Nathaniel, assentindo lentamente. O senhor teve sorte, senhor. Muita sorte. Nathaniel não respondeu. Ele encarou a porta de sua casa como se de repente ela tivesse se tornado estranha para ele. Lentamente virou a cabeça para olhar para Caleb, ainda ali, exausto, sujo, trêmulo, mas de pé com toda a sua dignidade. Ele estava certo. Ele o salvou. A investigação foi lançada em menos de 1 hora. Os técnicos apreenderam o invólucro, recolheram impressões digitais e analisaram os resíduos. Naquela mesma noite, o relatório preliminar foi claro. A bomba havia sido habilmente elaborado, com componentes difíceis de rastrear, mas organizados de acordo com um padrão muito preciso. Um trabalho profissional. E ainda assim, a armadilha não poderia ter sido armada sem acesso à propriedade. Os sistemas de segurança interna foram desativados apenas por um curto período. Entre 2h58 e 3h12 da manhã, exatamente no momento em que Caleb ouviu a altercação. O assinatura digital usado para desabilitar alarmes? O cartão pessoal de Victoria Blake. Diante de evidências contundentes, Victoria foi localizada em uma suíte de hotel de luxo em Boston. Ela foi presa. Na manhã seguinte ao amanhecer, sem resistência. Em seu quarto, os investigadores encontraram um segundo telefone, com uma aplicação de detonação remota pronto para uso. Dinheiro. Divórcio. Medo de perder tudo. Victoria descobriu que Nathaniel havia contratado um escritório de advocacia discreto para preparar-se para a separação. Ela sabia que o acordo pré-nupcial, anteriormente negligenciado, havia sido reativado e que ela não receberia quase nada. Humilhada, furiosa e recusando-se a perder seu status, ela escolheu o horror, livrar-se do marido antes que ele a deixe. Mas ela não tinha planejado isso. Um homem sem nome, sem teto, sem voz, torna-se seu obstáculo.
Poucos dias depois, Caleb Jenkins estava no imenso saguão de um arranha-céu de vidro e aço, sede da Blake Dynamics, no coração de Manhattan. Ele usava um terno novo, presente da empresa, mas mantinha-se ereto, com genuíno nervosismo, as mãos entrelaçadas. Como se ainda tivesse medo de sujar os luxuosos carpetes com as solas dos pés. Quando ele foi convidado a subir ao último andar, ele pensou por um momento que estava sonhando. O elevador se abria para um escritório espetacular, com paredes adornadas com obras de arte modernas, inundadas de luz natural. Atrás de uma enorme janela saliente, Park Central estendida como uma pintura viva, verde e majestosa. Nathaniel Black levantou-se da cadeira e foi ao seu encontro, com um olhar caloroso, mais humano do que nunca. Caleb, ele disse gravemente, estendendo a mão. O endereço era franco, respeitoso. Eu te trouxe aqui porque queria te dizer uma coisa cara a cara. Ele fez uma pausa. Você salvou minha vida. E eu nunca vou esquecer isso. Ele respirou fundo. Você poderia ter desviado o olhar. Poderia ter tido medo de falar. Mas você teve a coragem de se manifestar. E eu acreditei em você, porque nos seus olhos vi algo que não vi há muito tempo nas pessoas do meu mundo. Uma verdade nua e crua. Uma humanidade crua. Caleb, sobrecarregado, permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ele sempre fora invisível, desprezado, ignorado, e agora falavam com ele com respeito. Sinceramente, isso o desarmou mais do que os insultos. Nathaniel continuou. Decidi criar um novo programa por meio da Fundação Blake. Um programa para ajudar a reintegrar pessoas em situação de rua, oferecendo moradia, emprego, assistência médica e apoio psicológico. E quero que você seja o primeiro coordenador. Caleb abriu a boca surpreso. Mas eu não sou ninguém. Não tenho nada há anos. Vivi nas ruas. Não fui treinado para esse tipo de posição. Nathaniel sorriu, balançando a cabeça gentilmente. Exatamente. Você é a pessoa mais qualificada para entender o que essas pessoas estão passando. Você sobreviveu ao que outros não teriam suportado nem por uma semana. Você tem a experiência, a perspicácia e, acima de tudo, a compaixão. Não quero um burocrata de terno. Quero um homem de verdade. Um homem que já passou pelo inferno. Uma lágrima silenciosa escorreu pela bochecha de Caleb. Ele desviou o olhar ligeiramente envergonhado e então assentiu lentamente. E certo, eu aceito. Nas semanas que se seguiram, Caleb Jenkins tornou-se um dos rostos do novo programa Horizonte lançado pela Fundação. Ele visitou abrigos para moradores de rua, discursou em conferências e contou sua história, sem nunca embelezar ou dramatizar. Apenas a verdade crua e nua. Ele costumava dizer, eu não sou um herói. Eu simplesmente estava no lugar certo na hora errada, mas escolhi não desviar o olhar. E essa escolha mudou tudo. A mídia, as associações, os estudantes, todos o ouviam com respeito. Ele inspirou centenas de pessoas, e seu nome se tornou um símbolo discreto, mas poderoso. Resiliência e decoragem silenciosa. Nathaniel Blake, por sua vez, nunca buscou retomar os holofotes. Contentou-se em estar ali nas sombras em apoio fiel à sua promessa. Meses depois, em um programa de TV sobre heróis invisíveis, o apresentador perguntou a Caleb: se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, você gostaria de evitar ficar sem teto, vagando? Caleb sorriu suavemente com as mãos entrelaçadas no colo. Não. Sem as ruas, eu nunca teria me tornado o homem que sou. Sem as ruas, meus olhos não teriam se aberto. Eu não teria ouvido aquela voz. Eu não teria salvado uma vida. Às vezes o caminho mais difícil leva à maior verdade. Esta história nos lembra que heróis nem sempre usam capas, distintivos ou títulos. Às vezes eles dormem fora. Às vezes eles estão com fome. Às vezes ninguém os cumprimenta. Mas eles estão lá, e quando chega a hora, eles se levantam. Porque a dignidade não se mede pela riqueza, mas a coragem de agir, quando tudo parece perdido.